Olá, seja bem-vindo à Jornada Bíblica Peregrinos. Para você que está acompanhando já o nosso quarto dia, você que não sabia, né? Se prepare, porque nós vamos fazer uma trajetória de 30 dias caminhando pela nossa história de salvação. É isso mesmo, a história da salvação do mundo. Eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. Quero convidar você a pegar as suas coisas, pegar a sua Bíblia e peregrinar com a gente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos, isso mesmo. Esse livro da Bíblia que é tão importante, são 150 salmos e cada um deles traz uma particularidade. Alguns fazem parte de grupos de salmos, como salmos das romarias, né? Onde o povo de Deus ia se deslocando de um lugar para outro. Outros salmos são poesias que se transformaram em música e tem salmo para todo tipo de situação. Súplica, louvor, adoração, salmos sapienciais, vamos dizer assim, enfim. Para qualquer situação em que o povo de Deus se encontrar, existe um cântico inspirado para louvar, para suplicar, para adorar a Deus, para se entregar ao Senhor, para pedir proteção, para pedir que Deus defenda contra os inimigos. São os salmos imprecatórios. Enfim, são 150 salmos maravilhosos. O convite nesse quarto dia em que nós vamos caminhando na nossa história de salvação é que nós aproveitemos desses salmos, ou pelo menos de alguns deles, para que nós também cantemos com a nossa vida. Cantemos a partir destes salmos aquilo que nós estamos vivendo no hoje. Existem salmos que são muito conhecidos e eu quero pegar 3 deles para este momento que nós vamos viver. Eu não sei se você já tem algum salmo na sua cabeça aí pensando, nossa, eu gosto muito do salmo, né? Ou daquele. Eu tenho certeza que com pelo menos 2 desses salmos você vai se identificar. Nós vamos saber que salmo que é mais importante para cada momento, conhecendo o livro dos Salmos. Eu convido você, né, a ler, a compartilhar mais. Você que é católico, sabe que toda missa tem um salmo, né? Seja missa dominical, missa semanal, sempre tem um salmo responsorial. E às vezes o salmo da Santa Missa, ele é uma resposta, claro, à leitura, mas nem sempre é tirado do livro dos Salmos, às vezes é tirado de um texto do Novo Testamento também. Isso é comum, mas é mais difícil. Em geral, a igreja usa os salmos que estão aqui no livro dos Salmos. Vamos começar a nossa caminhada pelos salmos, por esses 3 salmos que eu citei. O primeiro deles é o salmo que fala do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem não conhece esse salmo, né? Em algumas traduções, Salmo 22. Nesta tradução que eu estou usando, que é da Bíblia, da CNBB, o Salmo 23. Quantas pessoas têm em casa quadros, tapetes, né, decorativos, citações, folhas, né? Você dá um jeito de ter na sua casa aquele salmo. Salmo 22, Salmo 23. Onde o salmista se coloca debaixo da proteção de Deus como pastor. Deus é o pastor. E nós, claro,
somos as suas ovelhas. Abre comigo, Salmo 22, na sua Bíblia. Se você tiver dificuldade em achar o livro dos Salmos, fica logo depois do livro de Jó, que é pequenininho, comparado ao livro dos Salmos, mas aqui é praticamente, é quase no meio da Bíblia o livro dos Salmos. Você vai olhar aqui, aquela parte bem extensa e vai achar Salmo, no caso da minha Bíblia, na tradução que eu tenho, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, as águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças. Guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver que andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim, preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é um salmo de Davi. Nem todo salmo é de Davi, Davi fez muitos salmos, mas tem salmos que são de Salomão, tem salmos que não se sabe o autor, Está aqui, mas sem autor. Tem salmos que são de outros personagens da história do povo de Deus que compuseram. Esses salmos, esses cânticos, na sua maioria, essas poesias, elas foram feitas durante toda a história da caminhada do povo de Deus. Toda a história. E sempre o povo pegava algum desses salmos para louvar, para bendizer, para glorificar a Deus. Por que eu escolhi esse salmo hoje? Porque é um salmo que faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Porque é um salmo que a gente lembra, e não tem como não lembrar, de Jesus. No capítulo 10 do Evangelho de São João, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas me conhecem a voz do pastor. As minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Jesus fala com essa intimidade e para nós, Aqui nós não temos ovelhas, apesar de eu estar na roça. Aqui não tem ovelha, aqui tem vaca, boi. E é outra forma de cuidar de vaca e de boi. Outra forma de cuidar de cabrito, mas ovelha. Os irmãos que já moraram na Terra Santa, eles nos dizem que, de fato, aquilo que Jesus diz é possível ver hoje quando se vê um pastor que conduz as suas ovelhas. Porque as ovelhas, de fato, ouvem e conhecem a voz do seu pastor. E não adianta chamá-las, não. E não adianta dizer show, que elas não saem. Tem um fato que a Cristiane Henrique, nossa irmã de comunidade, contou, que um dia eles estavam por uma estrada e de repente o carro parou, um ônibus, a van que estava levando eles parou, e eles desceram e tinha um rebanho enorme de ovelhas. E aí o motorista ficou show, até o freio que estava junto ficou lá show, tentando tirar. Aí veio um rapaz, devia ter os seus 14 anos, mais ou menos, com seu cajado de pastor, e começou a rir. Não adianta, elas não vão te ouvir. Elas só me escutam. E com um assovio, as ovelhas começaram a segui-lo, saíram todas do caminho. Um assovio. As ovelhas, elas só obedecem ao pastor. Mas, sem o pastor, as ovelhas ficam completamente perdidas e vulneráveis. Por isso, vale muito a pena, depois
você pegar o Evangelho de São João no capítulo 10, depois que nós meditarmos um pouco nesse salmo, e ler o que Jesus fala sobre como é o relacionamento dele, que é o pastor, conosco, que somos as suas ovelhas. Mas o salmo está dizendo o que para você e para mim? O Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu sou a ovelha. Nada me falta. Olha a confiança no pastor. Por quê? Porque de fato é isso. O pastor, ele provê tudo para as ovelhas. Ele protege, ele leva para a pastagem, ele volta. E é isso que Jesus fala lá no Evangelho. Eu estou falando de duas passagens, mas não tem como não lembrar. Jesus fala, entrarão e sairão, encontrarão pastagem. Veja, a segurança, nada falta. Jesus é esse bom pastor. E olha, Davi, há quantos anos atrás, quantos séculos atrás, Davi fala dessa realidade. As águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças. Outra palavra que Jesus diz, né? Não só aqui, esse restaurar as forças, também no livro de Ezequiel, ele vai falar dessas ovelhas, profecia de Ezequiel, e ele cuida da ovelha gorda, ele trata, põe no colo, aos ombros a ovelha machucada e ferida. Jesus fala isso, Jesus fala, quem é aquele pastor que tendo 100 ovelhas, perde uma some. Ele vai e deixa as 99 lá. E vai atrás da ovelha que se perdeu. Eu não sei onde é que você está agora. Como está o seu coração com relação a Deus. Mas esse Senhor que nós estamos falando, Jesus, é aquele que tem esse movimento de ir atrás das ovelhas. Esse movimento de Deus, esse movimento de Jesus de ir atrás. Para quê? Para resgatar. Ele é capaz de deixar as 99 que estão seguras no aprisco. Deixa sozinhas. Mas Ele vai buscar aquela que se perdeu. Talvez com esta jornada bíblica, Jesus esteja buscando você. Esteja indo atrás de você. Esteja indo resgatar você. Esteja indo pegar você no colo, colocar aos ombros e ir em frente. Você sabe que Davi era pastor de ovelhas, né? Davi entende de ovelhas. Nós vimos que Davi, ele, antes de enfrentar Golias, ele disse a Saul, olha, eu mesmo tirei da boca do leão e do urso as ovelhas. Eu mesmo matei com as minhas mãos. Eu não vou ter medo desse filisteu. Davi, com a experiência dele de vida concreta, depois de se tornar rei, Davi olha para cima, olha para o alto, olha para Deus e diz, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que Ele que me guarda, Ele que me tira. E Davi fez inúmeras guerras. Davi foi, e quando ele não foi para a guerra, ele fez besteira. Mas Davi, ele fez inúmeras guerras. Para quê? Para, na vontade de Deus, unir e reunir o seu povo, vencer aqueles inimigos que ameaçavam, proteger Israel, proteger a Arca da Aliança, proteger aquilo que era de Deus, proteger a lei e o direito de Deus. Deus tinha um povo e agora Deus tinha um reino, um rei que faria aquilo que ele dissesse. Jesus é o Senhor, o pastor agora, da minha vida e da sua vida. Veja, Davi era rei e se colocou diante de Deus como ovelha. Por que nós não faríamos isso? Por que nós não nos deixaríamos levar, conduzir, tratar, cuidar por esse pastor? Deixar que ele nos tome nos braços, nos carregue no colo. Sim. E olha aqui várias citações em que a gente lembra de Jesus.
restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo. Quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha. E aí ele vai falar, se eu tiver que andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum. Estás comigo, teu cajão e teu bastão e teu cajado me dão segurança. Quantas vezes Jesus, né? Pelo menos 2 vezes no Evangelho é citado isso, e que há uma tempestade. E essa tempestade, claro, toda tempestade já escurece o céu. Você imagina uma tempestade à noite. E Jesus está lá. Numa delas, Jesus dorme ao travesseiro e, desesperados, os apóstolos acordam. Acordam Jesus. Você não se preocupa, a gente já está morrendo, nós vamos morrer. A água está entrando no barco, Jesus acorda, está cansado. E ordena que cale, que acalme-te. E ali se faz uma calmaria, o céu se abre novamente e eles ficam estupefatos. Quem é esse que até o mar, o vento e as águas obedecem? Como não lembrar disso? Como não lembrar que os discípulos estavam atravessando de um lado para o outro, depois da multiplicação dos pães? Jesus falou, vou rezar. Foi rezar, demorou lá na oração, os discípulos foram na frente. Jesus veio caminhando sobre as águas, mas estava tendo uma tempestade e era por volta das 3 da manhã, meia-noite ou 3 da manhã, agora eu não lembro, mas era à noite, madrugada. E Jesus caminha sobre as águas. Veja, como não lembrar? Se eu tiver que andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. Eu creio, eu acredito, estás comigo. Eu não sei se você está andando por um vale escuro agora, mas Deus está com você. Deus está com você. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Jesus que faz a última ceia em Jerusalém. E os inimigos de Jesus, os mais vorazes, estavam todos lá. Jesus comeu a Páscoa lá. Quantas referências àquilo que a gente vê na vida de Jesus no Novo Testamento. Meu cálice transborda, mais uma vez, ele cálice, Eucaristia, felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos dias. A casa do Senhor é o céu, é a graça da salvação. Nós precisamos crer, nós precisamos continuar colocando a nossa vida nas mãos de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga isso com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente até canta aquela música famosíssima, né? Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vamos pular de salmo? Esse salmo também é muito conhecido. Vamos ver se você vai adivinhar. E, geralmente, quem tem Bíblia em casa, aquela Bíblia grandona, deixa aberto nesse salmo. Adivinhou? Já sabe qual é o salmo? Conhecidíssimo, rezadíssimo. Salmo 90 ou 91. Aqui na minha Bíblia é Salmo 91. Vamos pega na sua Bíblia aí, ou Salmo 90 ou 91. Né? Onde nós nos colocamos sob a proteção do Altíssimo. Veja, mais um salmo em que Deus manifesta o seu amor por nós, mas perceba que tem aqui uma condição. Nós também precisamos nos colocar debaixo da sua proteção, sob a proteção do Altíssimo. Isso se faz com fé, com confiança, com entrega,
Eu fico imaginando o povo cantando isso, né? O povo de Deus cantando, celebrando, falando, citando nas rodas, em meio com a fogueira de centro, né? Nas cantigas, nos encontros ali, nas festas, entoando os hinos de louvor ao Senhor, como a gente também costuma fazer. Vamos lá. Tu que estás sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Olha, aqui a gente já vê que tem uma ordem de Deus. Você precisa dizer isso. O Salmo está dizendo, diga ao Senhor que Ele é a sua proteção. Diga ao Senhor, diga agora comigo, Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Se você não lembrar de nada além desta frase, deste versículo do Salmo 90, se você só lembrar disso, isso é o essencial para que aquilo que nós vamos ler em seguida aconteça na sua vida. Reja a sua vida. Versículo 3. Veja, só tem promessa aqui de Deus para nós. Ele te livra do laço do caçador e da peste funesta. Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Olha a proteção de Deus. Ele te livrará do laço do caçador, da peste funesta. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade, a fidelidade de Deus, te servirá de escudo e couraça. Veja, Deus está dizendo, eu sou fiel. Eu sou fiel, eu te livrarei, eu estarei contigo. E Ele vai falar isso mais vezes. E continua. Versículo 5. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas. Não temerás. Essas realidades, elas existirão. Elas existem. A diferença é que você, que se coloca sob a proteção do Altíssimo, não temerá essas realidades. Não temerá os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te poderá atingir. Basta que olhes com os teus olhos, verás o castigo dos ímpios. Olha quanta promessa. Aí você pode dizer assim, mas meu Deus, eu estou tão atribulado, eu estou passando tanta dificuldade. Sim, nós passaremos dificuldades, nós seremos atribulados, mas sobretudo, aquilo que Deus nos promete não é deste mundo. Vai acontecer e acontece se você parar para pensar. Se você fizer um pouquinho de memória na sua história, você vai se lembrar de muitos livramentos de Deus. De muitas situações em que você foi salvo, você foi liberto e outras que você nem faz ideia, mas aconteceram. Mas Deus livrou você, mas Deus salvou você. E aqui Ele está dizendo que 1000 de um lado e 10.000 do outro, Ele está trazendo essa realidade daquelas pessoas que não se colocam sob a proteção do Altíssimo. Pelo contrário, elas fazem seu próprio caminho, elas seguem suas próprias regras, elas vivem a vida como querem, nunca consultam a Deus, embora Deus nunca os abandone, viu?
Embora Deus ainda os livre de muitas coisas, mas na sua liberdade, a pessoa pode viver tão longe de Deus e se embranhar em tantos problemas que serão como esses 1000 caídos a um lado ou 10.000 caídos de outro. Porque o pecado e Satanás, que é um grande inimigo, são implacáveis. Eles estão na nossa vida, eles estão perto de nós, próximos de nós, para a nossa desgraça. Jesus vai falar, já citei o capítulo 10 do Evangelho de São João, de novo, Jesus vai falar que o mercenário, ele vem para... O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, se nós não nos colocamos debaixo do bom pastor, sendo guiados por ele ou debaixo da proteção do Senhor, nós corremos o risco de destruição. Porque estaremos nas mãos de um outro que só está aqui para matar, roubar e destruir, causar dano à nossa vida e, sobretudo, à nossa salvação. Mas a promessa para aqueles que estão sob a proteção do Altíssimo é esta que nós lemos aqui: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te poderá atingir quantas vezes o Senhor nos livrou. Basta que olhes com os teus olhos, verás o castigo dos ímpios. Pois teu refúgio é o Senhor, fizeste do Altíssimo tua morada. Diga comigo assim: meu refúgio é o Senhor. Não se refugie em outro lugar, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, das suas dores, da doença, da praga, da peste, seja do que for. Não se refugie em outro lugar, senão no Senhor. Não existe refúgio fora de Deus. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas se você olhar bem na sua história, todas as vezes em que você não buscou refúgio no Senhor, as coisas não foram bem. O próprio Davi, quando pecou gravemente e Deus falou: escolhe, né? Agora, não vou recordar bem o que aconteceria, se não me engano, 7 dias de praga ou 7 anos de derrota, ou alguma coisa que ele falava assim, me perdoe agora falhando a memória, mas a praga, ela vinha de Deus, como castigo por causa daquilo que Davi tinha feito. E a derrota, ela ia vir pelas mãos dos inimigos. O que Davi escolheu? Mais vale cair na mão do Senhor, porque o Senhor é bondoso, tem misericórdia, do que cair nas mãos dos inimigos. Veja, onde, mesmo no problema, mesmo na desgraça, mesmo que você tenha errado como Davi tinha errado, tenha pecado como Davi tinha pecado, mais vale cair na mão do Senhor. E aqui o Senhor me fala, me dá uma palavra de ciência. Você que errou, que pecou e que está tentando esconder de alguma forma o seu pecado, dizer para si mesmo: não, mais vale estar na mão do Senhor. Porque se você guarda esse pecado, quem está de posse da sua vida para lhe fazer mal é Satanás. Ele é o diabo, o pai da mentira. Então, mais vale cair nas mãos do Senhor. Vai procurar um padre para se confessar. Deixa a cara queimar de vergonha, mas fica livre do pecado, sai de lá de cabeça erguida, sem peso de pecado e mais em estado de graça para estar com Deus. Vamos continuar. Versículo 10. Não poderá te fazer mal a desgraça, nenhuma praga cairá sobre tua tenda, pois Ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Em suas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em uma pedra. Caminharás sobre a cobra e a víbora, pisará sobre leões e dragões. Veja, aqui também mostrando lá o Novo Testamento, não tem como não lembrar. Primeiro, quando fala da questão dos anjos,
Primeiro que são uma realidade na nossa vida. Os anjos existem, você tem um anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda. Tem até uma experiência que eu vivi ontem com o meu anjo da guarda, muito bonita, antes de ontem, perdão. E muito bonita, em outra ocasião posso contar. Mas os anjos existem e Satanás usou desta palavra aqui para tentar Jesus lá no deserto. Claro, Jesus respondeu também com a palavra de Deus, vencendo Satanás. Mas Satanás usou dessa palavra e aqui também, no versículo 13, caminharás sobre a cobra e a víbora, pisarás sobre leões e dragões, ou seja, as feras, os perigos. E Jesus vai falar no Evangelho de São Marcos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, toda criatura. E aí ele fala assim, tomarem algum veneno mortal, se vocês pisarem em víbora e forem picados, nenhum mal acontecerá. Veja, aqui, Salmo 90, por quê? Por que Deus está falando que isso não acontecerá? E às vezes acontece com evangelizadores, com pessoas que vão pregar. Gente, é preciso estar sob a proteção do Altíssimo. Não é título. Não é título, carimbo, carteirinha de evangelizador. É vida. É de fato estar sob a proteção. E a gente olha a vida de muitos santos e pensa, meu Deus do céu, quanto prodígio, quanto milagre, quanto sinal. E mesmo aqueles que, como eu e você, estão no caminho, no processo, temos experimentado o quanto Deus pode fazer por nós, o quanto Ele nos livra, o quanto Ele nos protege. E segue aqui, versículo 14, eu o salvarei porque a mim se confiou, é Deus falando. Eu o exaltarei, pois conhece o meu nome. Olha só que promessa maravilhosa. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Olha, Deus falando comigo e com você. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei minha salvação. Promessa de vida eterna. Veja que salmo maravilhoso. Nós temos que rezar com o salmo, aliás, com toda a palavra de Deus, com ela na nossa vida. Na nossa vida, no concreto da nossa vida, no dia a dia. Porque foi para isso que esses salmos foram cantados. Se a gente pegar os salmos, alguns cânticos que estão dentro dos livros, né? Por exemplo, tem no livro dos Juízes, tem um cântico de Débora. Lindo, porque ela canta uma vitória importante que o povo viveu. E ela canta, acho que 2 páginas de cânticos. No livro de Daniel tem um cântico dos 3 jovens, Azarias, eu vou lembrar dos nomes que foram dados para eles, Misaque, Sidraque e Abdênago, que eram os nomes persas que eles ganharam lá, mas eles cantaram hinos a Deus, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, esse era um grande refrão que eles cantavam lá, a gente canta na Vigília Pascal. Por quê? Porque foram libertos. Veja, no concreto da vida, eles foram jogados numa fornalha ardente. Eles falaram, a gente não vai adorar a sua estátua não, rei Nabucodonosor. É o rei, é? Acende 7 vezes mais forte o fogo aí. Vamos ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Eu vou rir da cara de vocês. Aí eles disseram assim, nosso Deus tem poder para nos livrar, mas mesmo que Ele não queira nos livrar, eu prefiro morrer queimado do que adorar a tua imagem. E eles foram. Chegando lá, apareceu um 4º homem, um anjo do Senhor, e eles, dentro da fornalha ardente, cantavam, louvavam, bendiziam a Deus, porque Ele tinha livrado o seu povo, porque Ele mostrou o seu poder, e aquele rei não teve outra coisa a fazer, senão dizer, eu estou tendo uma visão, eu estou ficando maluco? Ou tem um 4º homem lá e aqueles jovens estão lá dançando? Gente, eles saíram da fornalha intactos, até as suas roupas. Intactas. Por quê? Porque se colocaram na proteção do Altíssimo. E não ficaram esperando assim, olha, Deus vai me livrar. Você vai me livrar, né, Deus? Você vai me livrar, né? Não. Eu adoro a Deus. E mesmo que Ele não queira me livrar, eu vou ficar aqui adorando a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Que queremos nos colocar sob a proteção do Altíssimo. Esse Salmo 90
91 é verdadeiramente maravilhoso. Bom, eu disse que ia trazer 3 salmos, espero que não tenha ficado muito longo para você, espero que esteja sendo de bom proveito para você essa jornada bíblica, que você, que talvez não tenha muito contato com a palavra de Deus, ou conheça pessoas assim, diga a elas, olha, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus foi feita para mim e para você. Vamos nos aprofundar mais, vamos ler, vamos rezar, vamos louvar com a palavra. Salmo 139, ou 138, em algumas traduções. Esse também é muito conhecido. E com certeza, você que lê mais a palavra de Deus, pode estar falando, nossa, mas tem esse, tem aquele, tem... Eu sei. Mas é inegável que esses salmos que eu estou trazendo aqui estão entre os 3 mais conhecidos da Bíblia, de toda a Bíblia. Tem gente que não conhece nada além desses salmos, não conhece nenhuma outra palavra, só conhece Salmo 22 ou Salmo 90 ou esse Salmo 138 e 139. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quem não conhece essa música? Tem gente que vai dizer, eu não conheço. Tudo bem, mas olha, muita gente conhece. E talvez nem saiba de onde foi tirada esta canção, mas porque entende que é uma música, que é uma oração, que olha, eu começo a rezar, olha, eu choro. Sabe por quê? Porque essa oração é uma oração de cura interior fantástica, extraordinária, das mais bonitas de toda a Bíblia. Deus te conhece. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece você. Porque foi Ele que te formou, foi Ele que te modelou no seio da sua mãe. E é isso que nós vemos aqui e nos colocamos assim diante de Deus. Versículo 1. Esse salmo também é de Davi. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos, distingues meu caminho e meu descanso. Sabes todas as minhas trilhas. A palavra ainda não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a Tua mão. Para mim, Tua sabedoria é grandiosa, alta demais, eu não a entendo. Para onde irei longe do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao abismo, aí te encontro. Se utilizo as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá Tua mão me guia. E me segura à Tua direita. Gente, isso aqui é o cuidado de Deus, não é perseguição. Deus não está perseguindo você, Deus te ama. Esse salmo está dizendo aqui, olha só, eu te amo. E Davi, ele enxerga isso, ele teve a graça de enxergar. Nossa, o Senhor está do meu lado a todo tempo. Por que Davi foi um rei tão querido aos olhos de Deus? Foi o grande rei de Israel. Por que Davi é esse homem? Porque Davi viveu na presença de Deus. Ele também é prefiguração do Cristo. A Davi foi feita uma promessa para reiterar, para selar, para deixar claro que era da descendência dele que viria a salvação. É claro, ele é descendente de Abraão, mas descendente de Abraão tem um monte, as 12 tribos são. Mas não, era da raiz de Davi. Da árvore de Jessé, pai de Davi.
É ali, é através dele, é como ele como exemplo. Jesus é chamado, né, tem esse título, o Messias, tem esse título Filho de Davi, porque da descendência. Mas não que Jesus seja filho, Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus e adotivo filho de José. Mas para dizer quão importante Davi na história de salvação, e aqui o reconhecimento, ele está nos ensinando a reconhecer. Deus está em todo lugar, não tem como fugir de Deus, não tem como estar longe de Deus. Deus conhece meus pensamentos, Deus sabe para onde eu vou antes de eu falar, Deus sabe o que eu vou dizer, Deus sabe tudo sobre mim, quando eu me sento, quando eu me levanto, quando você vai no banheiro, quando você faz coisa errada, as suas intenções, não dá para esconder nada de Deus. Se Deus sabe tudo isso de mim e de você, por que Ele ainda nos ama? Já parou para pensar? Se alguém da sua família, seu pai, sua mãe, talvez seu esposo, sua esposa, soubesse tudo de você, tudo, continuaria te amando? Se você soubesse tudo sobre seu filho, sua filha, sua esposa, tudo, você continuaria amando? Você continuaria confiando? Deus nos ama assim. Como é que a gente vai desconfiar do amor de Deus? Se Ele nos ama desse jeito. Vamos continuar. Versículo 11. Se eu digo que ao menos a escuridão me esconda e que a luz se faça noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti, e a noite é clara como o dia. Para ti, as trevas são como luz. Foste tu que criastes minhas entranhas. Me teceste no seio da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. E tu me conheces inteiro. Põe a mão sobre o seu coração. Louve a Deus por sua vida. Foste tu que me fizeste, criaste minhas entranhas. É mais do que carne e vísceras, órgãos internos. Deus criou você com essa potência, com esse dom que é você. Deus criou você assim, com as suas qualidades, com esse temperamento, com esses impulsos. Nossa, mas eu tenho tanto... Foca no positivo. Não foca naquilo que foi marcado pelo pecado, que é coisa sua, mas foca no que Deus te deu originalmente. Cresce nisso, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Ele continua, versículo 15. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas entranhas, nas profundezas da terra. Ainda embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Como são profundas para mim teus pensamentos, como são profundos para mim teus pensamentos, como é grande o seu número, ó Deus. Se os conto, são mais que a areia. E se acho que terminei, ainda estou contigo. Meu Deus, se matastes o ímpio, assassinos, afastai-vos de mim. Eles falam de ti coisas iníquas. Ergueram-se, mas em vão contra ti. Senhor, não devo odiar os que te odeiam e detestar os que se revoltam contra ti? Eu odeio com ódio implacável. Considero-os como inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus sentimentos. Olha se o meu caminho se desvia e guia-me pelo caminho correto, eterno. Que maravilha! Que maravilha! E esse homem que arde de zelo
para com Deus e rejeita, e protege, e defende. Quando ele fala que odeia, Deus e a palavra de Deus e a igreja nos ensina, a gente não deve tomar isso como ao pé da letra, eu vou odiar, até porque Jesus deixou claro que eu preciso amar os meus inimigos. Mas de forma alguma eu vou aprovar e amar aquilo que se levanta contra Deus. Eu preciso sim combater o mal, a maldade. Nós sabemos que nossos inimigos não são de carne e osso, mas são aqueles espíritos espalhados pelos ares. Olha o barulho dos bois aqui perto. Veja, nós nos colocamos à disposição de Deus, sabendo que Ele nos conhece por inteiro, para que Ele nos examine. E se eu estiver no caminho errado, me corrija, Senhor. Você quer ser curado? Quer ter um coração novo? Reze com esse salmo mais vezes. O Senhor vai curar o teu coração. Põe a mão sobre o seu coração, se estiver com a Bíblia, abra ela assim, ó. Coloca ela sobre o teu peito. E diga comigo, Senhor, eu quero ser curado por estas palavras, por esses salmos. Eu me coloco debaixo da sua proteção, porque sei que estás comigo, és o meu pastor, és o meu protetor. Eu sei que se caminhar contigo serei protegido e guiado para a vida eterna, para a salvação, para a felicidade, porque tu és fiel e cumpre suas promessas. Mas também, Senhor, me confio a Ti nesse Salmo 139, onde o Senhor conhece o meu coração. E nesta caminhada para a pátria eterna, para a eternidade, nessa nossa jornada bíblica, nós queremos saber que temos esse auxílio nos Salmos para cantar os louvores de Deus, mas também a nossa entrega, o nosso coração debruçado, lançado nos braços do nosso Senhor. Amém. Eu espero que você esteja fazendo uma linda experiência com a Palavra de Deus, mas nós só estamos começando a nossa jornada. É o 4º dia. Vamos até o 30º dia. Quero convidar você a caminhar conosco e a chamar mais pessoas. Sabia que tem muita gente que precisa fazer essa peregrinação? Afinal de contas, todos nós precisamos conhecer a nossa história de salvação. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.